Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde André Hernan traz informação sobre a necessidade de uma vitória do Palmeiras na estreia no Mundial de Clubes, o quão importante é para Abel sair vencedor nesse confronto. Além disso, mais outras informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Eita, que eu já estava na dúvida, agora fiquei ainda mais, né? Eu estava ali entre Rios e Evangelista, vai Veiga ou vai Maurício, Facundo, será que vai ser titular? Tem Paulinho, tem Vitor Roque, eu já estava na dúvida agora, então não sei, tenho ideia do que pensar. Dá para imaginar algo, Hernando, o que o Abel pode aprontar para cima do Porto, pode ao menos planejar para essa estreia no Mundial? Esse jogo para o Abel vai ser um jogo importante, não só pela estreia, mas porque é um jogo que vai ter muita visibilidade no país dele. Então, assim, as pessoas conhecem o trabalho do Abel, sabem que o Abel Ferreira é um técnico português, jovem e que faz muito sucesso no Brasil. Mas o Abel Ferreira não teve a trajetória vitoriosa pela idade, não teve ainda a trajetória vitoriosa no país dele. Então, esse jogo... óbvio que ele não está pensando nisso só, né? Mas eu digo, ele está pensando nessa estreia do Palmeiras como uma estreia para tirar essa tensão da estreia do Mundial, para pontuar e sair na frente no grupo, porque sabe que o tropeço na primeira rodada é complicado. Então, assim, ele prepara um time, como disse o Danilo, ajustado defensivamente e que possa... sair em contra-ataque, o famoso time reativo, pelo menos tem trabalhado ou pensado em algo nesse sentido. Se vai ser com 3 zagueiros, se vai ser mais reforçado na volância ali, o dia a dia é que vai dizer, a escalação que a gente vai ver no domingo é que vai responder. Mas, de fato, o Abel tem uma preparação especial para essa estreia e tem também aquele pontinho especial pelo fato de ser um jogo que vai ter muita repercussão no país dele. Como ele vai ser visto, né, dentro do país dele e que repercussão ele vai ter até dentro da competição, né? Ele, aqui no Brasil, ele nada de braçada, ele é um técnico histórico, mas ainda ele vai precisar se firmar no cenário europeu, claro, né? Não teve essa bagagem, esse tempo lá ainda, mas isso é interessante. Eventos, Juca, não. Ô Danilo, vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, né, que estava mais perto de você aí, que estará mais perto de você aí, na verdade, e que tem esse primeiro compromisso. O Abel Ferreira já vem trabalhando há alguns dias lá em... Como é que chama isso? Da Greensboro, cidade do Palmeiras. E agora já com o grupo completo, mas a gente ainda tem algumas dúvidas nesse time, até porque ele tem muitas opções para utilizar ali. Quem que você imagina que possa ganhar espaço, né? O Abel Ferreira, muito feliz agora de ter tempo para treinar, né? Ele está até conversando com a imprensa, ele que não é muito da imprensa, ele está mais próximo dos jornalistas, está contando o que ele está fazendo no treino. Ele está numa vibe animada e bem-humorada. E acho que por isso, né? Ai, me deu uma tranquilidade, vou treinar, deixa eu desenvolver meu time por aqui. Você acabou de chegar, mas é essa a vibe que você tem sentido do Palmeiras? Não, eu tô acompanhando bem, o Abel ele tá falando bem mais que o normal, né, tá lá felizão da vida, o Palmeiras inclusive abriu mais treino do que a expectativa inicial, é verdade que o Palmeiras não tá deixando ver treino aberto o tempo inteiro, mas só de ver o aquecimento já é mais do que a gente acostumou a ver em toda a era do Abel, né. E o Abel tá bem simpático, né? Os últimos 2 dias ele foi conversar com o jornalista, brincou, o cardápio do dia hoje vai ser pressão alta e não sei o que e tal, ficou brincando com isso e deixou ver que, como eu disse, né, já é mais do que a gente acostumou na era Abel, porque em São Paulo a gente não pode ver absolutamente nada. Na verdade, quase todo o Brasil, né? Um clube ou outro que abre de vez em quando. E o Palmeiras está fazendo esses treinos abertos, amanhã já é treino totalmente fechado, também fica mais ou menos 1 hora de avião daqui de Nova York, e no sábado a delegação chega, porque aí sábado tem aquele protocolo de FIFA, né? Que é no match day -1 que a gente fala, o dia antes do jogo, a véspera, o técnico da entrevista, o jogador da entrevista já no estádio que vai rolar a partida, e aí o Palmeiras joga no domingo. Como você bem disse, é muito difícil a gente falar qual é a escalação, qual vai ser o time, até porque na própria temporada até aqui, o Abel não mostrou um time titular de verdade, né? Ele mostrou opções, né? A gente sabe, o Estevão é titular absoluto, o Everton é titular absoluto. Agora, até o Gustavo Gomes, por vezes,
até porque também teve algumas lesões, perdeu espaço, tinha Bruno Fux jogando, teve o Mikael jogando em determinado momento. A gente já viu esse Palmeiras com 3 zagueiros, com o Giai fazendo esse papel de terceiro zagueiro. A gente já viu o Palmeiras com 2 volantes, com o Aníbal e o Emiliano. É muito difícil. Eu tenho dito para as pessoas que a gente conversa aqui sobre esse time, eu acho que o Abel está armando alguma surpresa. Como foi quando a gente viu o Palmeiras e Chelsea, que ele fez uma linha de 12. Estava todo mundo lá atrás. Eu acho que vai ter algo nessa linha para o Palmeiras pegar o Porto. Eu não vejo o Palmeiras jogando de peito aberto, mesmo que o Porto seja o europeu mais fraco entre os possíveis adversários dos brasileiros, né? O Flamengo pega o Chelsea, Botafogo nem se fala, tem PSG e Atlético de Madrid, o Fluminense mesmo pega o Borussia. O Porto é o mais fraco deles, mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras vai jogar bem fechado, com uma linha bem fechadinha. Não me assustaria, por exemplo, 3 zagueiros e jogar com o Emiliano e com o Aníbal. Alguma coisa diferente eu acho que o Abel vai fazer, porque é o que ele tem feito em todos os jogos especiais. Desde a final da Libertadores contra o Flamengo, quando ele já tinha lançado ali uma moda, né, digamos assim. Então eu acho que vai ter alguma coisa diferente, sim, para esse jogo contra o Porto, viu, Luísa? Mas difícil eu conseguir te falar aqui do 1 ao 11. Acaba focando mais os times de São Paulo, né, para comentar do lado de lá. E aí a gente viu que esse ano está bem diferente, né? A forma como o Abel começou a utilizar o elenco em relação aos anos anteriores. A gente está falando de um treinador que está há 5 anos no clube, né? E que provavelmente é o que mais tem o elenco na mão, né? Ele consegue... Com certeza. Sai peça, entra peça, ele consegue manusear muito bem esse elenco, muito bem o time. E rodou muito. E não teve nenhuma contratação, né? O Palmeiras não chega com nenhuma novidade. Nem precisava. Então, mas todos os outros contrataram. Aquilo que a Jéssica estava falando, você brigou com a gente, que não está na hora do Palmeiras. Mas não estava. Agora pode. Jéssica, a gente pode falar? Agora pode. Porque ela estava falando que o ataque... Você falou que o ataque está muito bem definido. Eu acho que está. Eu acho que tem... Eu acho que não. Se bobear, é o que tem mais dúvida, né? Joga Flaco, joga Vitor Roque. Pra mim é o que tem mais dúvida. Joga Facundo, joga Paulinho. Maurício. Aí você tem o único titular ali é o Estevão, né? Que ele não mexe de jeito nenhum. É o que vai sair. Que é o que vai sair, né? Aí tem que aproveitar. Esse não sai de jeito nenhum. Vai jogar pelo lado ou vai jogar por dentro? Com quem? Ainda tem isso, porque não é só a coisa. questão de você acertar os jogadores em si, mas o próprio desenho. Porque o Estevão, a gente se acostumou a ver ele jogando pelo lado direito, mas quando o Veiga se machuca, ele puxa, que era um pedido, a torcida falava muito isso, tem que botar o Estevão no meio, e o Abel demorou para fazer isso. Mas ele fez, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores, ele jogou naquele setor do campo, e dependendo do momento do jogo e das substituições, no segundo tempo, aí ele volta para a ponta. Mas ele garantido ali, e aí tem essa dúvida, porque ele rodou muito o Flaco e o Vitor Roque. Mas ele não roda por dúvida. Ele não roda porque ele não confia nos jogadores que estão ali. Mas eu não acho que seja isso. Ele roda porque ele... Não, você tem razão também. Você tem razão também. Ele faz o condicionamento de carga, por isso... Mas você sabe quem é o titular, assim, o time titular? Escala o Palmeiras hoje, titular que você tem na tua cabeça. Para mim, seria o ataque a Estevão, Facundo Torres e na frente Vitor Roque. Só que o Vitor Roque ainda não atingiu o nível que ele gostaria. Se o Paulinho tivesse bem, poderia ser ele, né? Como homem, não como um dos atacantes. Não, mas o Estevão aonde? Facundo, Vitor Roque... Não abertos, né? Mas um ataque... Porque aí é Felipe Anderson que joga pela direita. A grande sacada do Abel Ferreira não foi só o Estevão cair por dentro. Foi colocar Felipe Anderson pelo lado direito. Maurício, isso ele também acontece, colocou ali. Ele coloca no lugar do Veiga, que sai lesionado. E o Palmeiras se encaixa dessa maneira. Com o Felipe Anderson atuando pela direita, o Estevão caindo um pouco mais por dentro, mas ele tem ainda Facundo Torres pelo lado esquerdo. É um esquema assimétrico, digamos assim. Então, porque tem o Piquerez dando amplitude do lado esquerdo. Exato, né? E aí o Facundo consegue cair cair segura também. mais no lado direito. Então ele consegue cadenciar muito bem. E ali o Palmeiras se encontrou de novo. Antes era um time que estava, no início da temporada, com dificuldade de ter criatividade para atacar. Com muita dificuldade, não conseguia encontrar de novo essa linha. E mais uma vez o Abel redesenhou o Palmeiras e o Palmeiras começou a render muito. Eu acho que o time encaixou dessa maneira. Mas aí ele ele vai trocando as posições, até por controle de carga, tanto que o Palmeiras é uma das equipes que tem o elenco inteiro à disposição, né? Acho que e olha, ninguém ele vai fazer isso no Mundial também. Só tem o Bruno Rodrigues fora, porque o Bruno, enfim, mas tá quase à disposição também. Mais longa. Não, o meu ponto eu concordo com você que talvez a dúvida ele não tenha, mas ele coloca na gente. Quando ele roda muito... Sim. Aí sim. Aí a gente tem dificuldade de falar, ele vai continuar rodando. Ele vai continuar ele não vai jogar os 3 jogos com um time só. Eu acho que porque ele tem muita gente para colocar e ele vai, como
vai ter uma distância de 3 dias, assim, né? A cada 3 dias o Palmeiras vai jogar. Então eu acho que ele vai mudar, ele vai querer essa intensidade. A palavra é intensidade, né? A gente estava falando aqui, o Barbosa falando na entrevista com o Galindo, a Gabi trouxe tudo em cima de intensidade no treinamento do Palmeiras. O Flamengo, a intensidade do Flamengo com o Felipe Luiz é sempre muito alta. Então é isso, vamos ver essa intensidade desses times brasileiros, como eles vão colocar isso em campo e se a gente vai conseguir perceber isso muito, né? Os treinadores sabem que o tempo do jogo é o que conta muito no enfrentamento contra os times europeus. Então a intensidade é isso, a intensidade é a velocidade de raciocínio, de reação, de execução da jogada. A gente ficava muito atrás disso há um tempo atrás. Esses treinadores, quando eles chegam, os treinadores europeus chegam no Brasil, eles trazem essa intensidade de jogo. Aí os treinadores brasileiros também se adaptam, né? E hoje a parte física ela é essencial para equilibrar uma partida na marcação. Na marcação, é claro que aí tem um fator técnico que vai desequilibrar, o jogador genial do outro lado que vai fazer algo que é fora da curva, tem todos esses outros aspectos do jogo. Mas a partir do momento que o time, pelo menos, acompanha a velocidade dos acontecimentos da partida, você já consegue se preparar para o adversário. Que isso, que moral que eu tô. Gabi Guimarães, conte tudo sobre o Verdão. E aí, gente, boa tarde pra vocês, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Band Esportes. Agora eu vou ficar mal educada, vou querer aplausos, todas as entradas que eu fizer aqui nesse tour pelos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Como vocês bem disseram, tô aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, e finalmente toda a delegação palmeirense tá completa. 6 atletas que serviam às suas seleções chegaram na madrugada desta quinta-feira, por volta de meia-noite, meia-noite e 30, e agora sim o caminhãozinho vai passando aqui do nosso lado, porque o gramado tem que passar por um trato. Afinal de contas, mais cedo teve treino com o grupo completo. Finalmente, Abel Ferreira pôde contar com todos os jogadores aqui neste gramado. 3 atletas que chegaram, nos Estados Unidos agora não participaram das atividades com bola. A gente pôde acompanhar 30 minutos ali de um trabalho de posse de bola. São eles: Gustavo Gomes, Richard Rios e Benedetti, que estava com a seleção brasileira sub-20. Vocês sabem que acompanhar treino aberto é um sonho dos repórteres, ainda mais eu que sou da geração pandemia. Então fiquei bem de olho aqui em tudo que estava acontecendo. E bem ali, no centro do gramado, os jogadores foram divididos em 2 grupos e deu pra gente começar a ter uma noção do que o Abel Ferreira tá pensando para esse time que vai estrear na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto. Entre os elementos que a gente ficou de olho, foi numa saída de 3 jogadores, com o Giai, o Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes e o Murilo. E também deu para observar o Paulinho vestindo um colete marrom, servindo como um coringa realmente nesta atividade por aqui. Por que eu estou citando o Paulinho, Porque ele sofreu uma trombada durante a atividade do Mike. Num primeiro momento gerou preocupação, será que ele vai sentir a canela de novo? Lembrando que ele fez aquela cirurgia no final do ano passado, mas não. Foi uma dor na perna esquerda, então não tem nada a ver. Rapidamente ele conseguiu se levantar, não precisou chamar o massagista, o Serginho, para dar um auxílio para ele, então o Paulinho não preocupa. Richard Rios, como eu disse, fez só o aquecimento. A gente lembra que enquanto ele estava com a seleção da Colômbia, o treinador chegou a dizer que ele sentiu dores, mas participou das atividades normalmente por aqui. O Palmeiras ainda tem um Media Day, aquele momento que eu, honestamente, eu adoro, Tirar selfie, falar: oi, FIFA, tá chegando o Mundial. Então os jogadores vão fazer isso à tarde. Tem mais um treino e depois da atividade desta manhã, o Piquerez conversou com a gente, conversou com a imprensa. Ele que esteve no voo da Leila Pereira e chegou aqui nos Estados Unidos nesta quinta-feira de madrugada, falou sobre o Porto, o primeiro adversário do Verdão nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos ouvi-lo. Faz tempo que o Palmeiras vem preparando esse Mundial. Eu que estou faz tempo já aqui, já dá para reconhecer e para ver isso um pouquinho mais de perto. Palmeiras fez um esforço muito grande nessa janela. Eu acho que a maiores contratações que fizeram na história e todas nesse ano. Então, eu acho que isso aí mostra um pouquinho do espírito e do sonho que tem a diretoria, tanto a diretoria como nós, o elenco. Então, nada, feliz por estar aqui já, junto ao time, junto aos meus companheiros. Todo o elenco pronto, ainda tem mais uns dias de treino para preparar para a estreia e espero que seja da maneira correta, que são 3 pontos. Se você não conhece, não pode falar, Como ele falou que não conhece o Al-Ahly e fala que é o time mais forte.
Eu acho que o grupo vai ser o grupo muito competitivo. Todos os times são grandes times. O Al-Ahly é o maior do Egito, Porto um grande time da Portugal e o Inter de Miami tem umas figuras muito grandes a nível mundial. Então eu acho que nós temos que fazer jogo a jogo, nosso primeiro jogo contra Porto, e vamos ir lá para começar com o pé direito, como falei. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. Querem que dê tudo certo, então só para trazer um pouco de contexto, né, já que o Piquerez cita os 3 adversários, o primeiro é o Porto, o segundo é o Al-Ahly e por fim o Inter Miami de Lionel Messi. Eu disse que estamos aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, é uma cidade pequena, gente, pacata e muito calor, como vocês podem perceber até pela imagem, por esse sol aqui no rosto, mas é no meio do caminho entre Nova Jersey e Miami, que é onde o Palmeiras vai fazer os jogos deste Mundial. Os 2 primeiros em Nova Jersey e o último em Miami. Eu volto com você. Grande Gabi. Obrigado, Gabi. Parabéns. Bom trabalho para você. Ela vai ficar acompanhando o Palmeiras lá em Greensboro direto. Tá lá acompanhando na cola dos jogadores do Palmeiras e vai entrar no nosso G4 todo dia aqui para falar sobre a preparação do Palmeiras. Você viu que o Piquerez não ficou muito contente que os caras do Porto falaram, não conhecemos, então o Al-Ahly é mais perigoso porque a gente não conhece e tal. Ele não gostou muito disso. Mas ela falou também da trombada que o Paulinho tomou, mas não era nada sério, e do calorão que tá fazendo lá, Massa. Agora, o que o torcedor do Palmeiras está pedindo, né, é um sentido para a escalação do jogo de domingo, né? Ainda é cedo, aqui tem ansiedade, o torcedor, a gente não sabe muito bem, né, o que é o Porto, né? Então, o que eu me propus a fazer? Eu assisti ontem mais 2 jogos completos do Porto, né? Tem poucas opções para quem não tem plataformas pagas, né? Para assistir jogos completos, mas eu fui buscar o 2. E o que deu para perceber? Em termos de qualidades do Porto, é um time que os laterais apoiam muito, às vezes os 2 ao mesmo tempo. Eles fazem pressão na saída de bola do adversário. É preciso entender que eles também estão com fuso horário, com jet lag e com menos tempo que o Palmeiras. O Palmeiras chegou um dia antes, né? Então, os outros jogadores chegaram depois, mas, enfim, a maioria dos jogadores já estão se adaptando ao fuso horário. Você precisa aí de 5 dias completos para estar bem adaptado. Então, é um time que, desde que seu novo treinador assumiu, treinador que quase foi auxiliar do Palmeiras, quando o Ramírez foi quase contratado, ele era auxiliar do Ramírez, treinava o Maurício, sabe? Então, o que esse time mostrou de qualidade é isso, é pressão lá na frente, o Samu é um definidor muito bom, o goleiro é muito bom, os laterais têm alguma qualidade, é um bom time, certo? Não é o melhor de Portugal hoje, não está na primeira prateleira do futebol europeu, está ali brigando para ficar na segunda, que também acho que está, vai, volta, cai, né? Por exemplo, o Napoli está na segunda, o Napoli foi campeão italiano, o Sporting está na segunda, o Sporting foi campeão italiano, português, né? Então o Porto nesse momento está ali, né, rateando, e a gente não sabe, olhando para o Palmeiras, em qual prateleira o Palmeiras está neste mercado novo, certo? Não é um supermercado nosso aqui, que você vai aqui na esquina. É um mercado global, a gente não sabe onde ele está. Uma coisa que eu notei na fala do Piquerez, né? A gente está preparando esse jogo já há algum tempo. Esse time do Porto tem uma dificuldade danada com bola aérea. E não a bola aérea do escanteio especificamente. Aquele cruzamento que vem do lado de campo, que o Palmeiras sabe fazer muito bem. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando sobre a situação de Paulinho após esse primeiro treino lá nos Estados Unidos. Palmeiras faz plano cauteloso para Paulinho antes da estreia nos Estados Unidos. Controle para não errar.
Atacante tem tido atividades limitadas no campo, enquanto ainda trabalha para se livrar das dores após a cirurgia na canela no fim de 2024. A condição física de Paulinho tem sido tratada com ainda mais cautela pelo Palmeiras antes da estreia no Mundial. Um dos principais reforços do clube para a temporada ainda convive com dores na canela que operou no final do ano passado. Desde a sua estreia no dia 12 de abril, o camisa 10 fez 11 jogos, mas apenas um como titular quando foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Nisso ele fez um gol e 2 assistências nesse período. O procedimento cirúrgico para a correção do problema não foi considerado impeditivo para o Palmeiras investir 18 milhões no jogador, além das transferências de Patrick e Gabriel Menino. Com contrato até 29, o atacante de 24 anos é considerado uma das peças-chave do atual elenco e a interpretação do Verdão é que o procedimento não irá impactá-lo ao longo de sua passagem pelo clube. Além de não usá-lo por 90 minutos até agora, o técnico Abel Ferreira chegou a deixá-lo fora das convocações para alguns jogos e até de treinos no campo, como aconteceu em boa parte da semana passada. Há uma ênfase no trabalho com o jogador na parte interna da academia, tanto no pré quanto no pós-treino. Ele também realiza atividades fora do clube para ficar mais perto do seu ideal. Diante deste cenário, é difícil que um dos reforços mais badalados para a temporada de 25 esteja entre os titulares no jogo de domingo contra o Porto pelo Mundial de Clubes. Ainda assim, o camisa 10 se considera preparado para mostrar sua melhor versão com a camisa alviverde durante a competição. Abre aspas para Paulinho, buscando meu melhor nível, minha alta performance, para mostrar o melhor de mim para o torcedor do Palmeiras e para o futebol brasileiro. Fecha aspas. Pelo que diz aqui da matéria, tudo indica que ele não estará pronto para esse jogo contra o Porto, mas vamos ver se no jogo contra o Al Ahly ou até o Inter Miami se o jogador já vai estar 100%, né? Enfim, essas são as informações aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!